Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Quero louvar a Deus e agradecê-lo pela oportunidade de estar em sua casa, em mais uma sexta-feira, para o nosso costumeiro culto de doutrina, curso de ensino. Antigamente a gente chamava de culto de instrução, e não deixa de ser culto de instrução para ouvirmos a palavra do Senhor, o nosso Deus. Quero agradecer também a deferência do pastor Elinaldo em nos permitir estar aqui nesta posição que é tão difícil, ensinar a igreja do Senhor, ainda mais uma igreja sábia, tão bem pastoreada, tão bem doutrinada como é a nossa. Como se não bastasse, com tantos homens de Deus, de autoconhecimento da palavra do Senhor, a quem eu devoto a minha homenagem. Sou apenas um mero aluno, mas ainda assim aprove ao Senhor conceder-nos esta oportunidade. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para relermos o texto de Filipenses, capítulo 3. Quero saudar os irmãos que estão conosco na internet. Deus os abençoe e permaneçam nos assistindo. O pastor Elinaldo me orientou a continuar de onde ele havia terminado. E, para tanto, vamos reler o texto de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Conforme a orientação do pastor, ele encerrou na primeira frase do versículo 1. Filipenses 3, vamos ler até o versículo 7. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, todos sabemos que a tônica da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. E este talvez seja o pedacinho de Filipenses onde a alegria não se sobressai tanto. É um texto grave, de alerta, de exortação, de crítica àqueles que de alguma maneira tentavam desviar a igreja do verdadeiro propósito de alcançar a salvação pela graça. Paulo se debatia no início da era cristã contra os mestres judeus, legalistas, judaizantes, que pregavam que a fé em Cristo não era suficiente para conduzir uma pessoa, o pecador, à salvação. Eles diziam que era necessário ainda que a fé fosse complementada por obras, por rituais, por cerimônias, e esta mistura, ou esta tentativa de mistura, entre a fé em Cristo como único Salvador e a entrada de cerimônias
e ritos judaicos era adversa ao evangelho que Paulo pregava, visto que o evangelho revelado a ele era o evangelho da salvação exclusivamente pela graça. Isto ficou muito patente aos olhos da igreja no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando a igreja determinou que não se deveria imputar a nenhum povo nada mais além da fé. E as únicas coisas que migraram do Velho para o Novo Testamento, para nós, do nosso tempo, é a não consumir sangue e também se abster de toda prostituição. Portanto, Paulo, nestes 8 versículos que estão aqui no texto de Filipenses 3, os 8 primeiros versículos, ele vai tratar de exortar a igreja contra estes maus obreiros, estes ensinadores legalistas. No último culto de doutrina, eu assisti pela internet, o pastor Elinaldo abordou a primeira frase do versículo 1, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, e apontou principalmente o fato de que a origem e a fonte da alegria, do regozijo, da vitória do crente está no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É no Senhor que está a nossa alegria. E quem em nossos dias ensina de modo diverso a esse, vai acabar por reconhecer que as alegrias do mundo, embora existam, são efêmeras, são passageiras. A alegria das festas, dos prazeres, estas passam no dia seguinte e algumas delas até se transformam em dor de cabeça, em enxaqueca, em ressaca, mas a alegria do crente independe das circunstâncias, está firmada no Senhor. Ele, Deus, é a fonte da nossa verdadeira alegria. Mas após falar desta tônica de Filipenses, na primeira frase, o escritor então avança para um tom tanto quanto grave, quando ele diz: e eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e isto é segurança para vós, de repetir as mesmas coisas. Paulo estava se referindo aqui às mesmas doutrinas contra os legalistas, que a salvação é pela fé, que as obras não salvam, que só em Cristo e apenas nele há oportunidade de salvação. E ele vem dizendo: eu estou repetindo isso a vocês aqui, referindo-se a tantas outras vezes que ele abordou este tema em outras das suas cartas, como aos Gálatas, aos Coríntios, especialmente aos crentes de Tessalônica. Ele fez uma defesa árdua, poderosa, mas para ele, Paulo, isto não constituía um fardo, um aborrecimento de estar repetindo as mesmas coisas. Ao contrário, ele se sentia alegre em estar ensinando a igreja por esta técnica de repetição. Todo ensinador, todo pedagogo sabe que quanto mais a gente repete um assunto, mais aquele assunto se entremeia na memória. E no caso da palavra de Deus, vai da mente ao coração, e estando no coração, vai para a prática de vida. Meus amados irmãos, não se cansem se algum dia for repetido algum assunto na igreja.
Eu já ouvi crentes reclamarem, alguns até murmurarem: eu não vou mais no culto A, no culto B, naquele culto, neste culto, porque é sempre a mesma coisa. Vamos ouvir a mesma doutrina, vai ser dita a mesma palavra. É para Deus nos ensinar. Quanto mais internalizarmos a palavra de Deus, mais desfrutaremos das suas revelações e receberemos os seus mistérios. Paulo não se cansava de repetir. É muito verdade que nós vivemos uma era, caríssimos pastores, meus amados irmãos, internautas, vivemos um tempo em que a igreja ou algumas pessoas no seio da igreja estão sempre em busca de novidade. O novo é sempre atraente. Vamos para um lugar tal que lá tem um culto diferente. Vamos para a congregação assim que lá, e a gente às vezes ouve jargões do tipo: olha, temos uma nova unção, apareceu agora um novo jeito. E às vezes muitos crentes se descambam do verdadeiro caminho, do antigo caminho, para essas novidades. Quando o G12 apareceu no Brasil, muitos crentes foram atrás, porque agora o modelo é celular, agora a gente faz regressão espiritual. Quando apareceu a novidade do cair no manto, tinha tanta gente caindo no poder, senti o quê? Não senti nada. Melhorou no quê? Não, estou a mesma coisa. Acata a busca de novidade, mas a minha Bíblia nos orienta, meus irmãos. Se você puder, abra por favor Deuteronômio capítulo 9, versículo 14. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Marcos antigos. Nós somos uma igreja centenária e vivemos a ameaça desses modismos, dessas novidades, mais do que nos usos e costumes, na doutrina da igreja, mas que o sangue de Jesus nos cubra e que nós possamos conservar a genuidade do Evangelho, a origem verdadeira de que viemos como pentecostais, como intérpretes da verdadeira unção e da palavra de Deus. E o novo seja apenas para a nossa vida, mas a doutrina que vivemos seja a mesma, pregada pelos apóstolos e doutrina pelo Senhor Jesus. Novidades. E isto tem trazido muitos malefícios à igreja do Senhor. Ainda em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, Salomão sabiamente recomendava: não removas os limites antigos que fizeram os teus pais, que fizeram os teus antepassados. Não apenas no sentido de pai, aquele que gera, mas no sentido de pai, os antecedentes, as origens que nos foram transmitidas, o Evangelho do jeito que recebemos. A palavra não deve ser modificada. A repetição disso em nossos dias deve ser constante. Deus orientou a Israel e disse: olhe, contem isso aos seus filhos e aos filhos dos teus filhos, do jeito que aconteceu. Constituiu memoriais para que a memória, a história não se perdesse. E nós estamos, irmãos, permitam-me repetir, vivendo esta ameaça do modernismo doutrinário, e não é isso que Deus deseja para a igreja. Não remova os marcos antigos. Continuemos falando em línguas estranhas, continuemos dando glória a Deus, continuemos a ser uma igreja barulhenta, continuemos a manter os bons usos, continuemos a manter os bons costumes. A Assembleia de Deus não pode se enveredar por esses modernismos, muitas vezes essas mandingas doutrinárias que se criam por aí, vassoura ungida, sabão de fogo, tapete de sal. Isto é coisa modernista, não está na Bíblia. Vamos nos ater à revelação verdadeira da palavra de Deus.
Não removais os marcos antigos. 1 João capítulo 2, versículo 7. Irmãos, dizia João o velho, irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não vos escrevo. É necessário repetir, manter as origens. Não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo. Antigo tal que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Quem dá glória a Deus por isso? É a mesma palavra, nada mudou. Não tem essa história de nova unção, não tem essa história de nova revelação. A revelação é a mesma, o Espírito é o mesmo, a unção é a mesma. E nós vamos repetindo. Não me canso de repetir, não me canso de dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo, que prepara o crente e leva para o céu. É desse jeito que nós começamos e é desse jeito que estamos sendo mantidos pelo Senhor. Um pouquinho mais na frente, 1 João capítulo 2 ainda, versículo 24, ele diz: portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Permaneça em vós. Eu vou dizer outra vez: o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneça naquilo que você aprendeu. Segure a doutrina. E isto tem sido um desafio hercúleo. Tem sido um desafio gigantesco nos nossos dias, em meio a tantas novidades, repetir, ensinar, fazer conforme a orientação da palavra de Deus. E Paulo assegura, repito, porque é segurança para vós. E nós precisamos, irmãos, estar seguros na palavra de Deus. Nossa segurança não é outra, é a palavra de Deus. A nossa certeza de fé está na palavra de Deus. Devemos viver pela Bíblia, nos orientar pela Bíblia, decidir pela Bíblia. E estando de acordo com a Bíblia, levante-se quem quiser se levantar. Estaremos seguros na palavra de Deus. Não devemos, portanto, nos cansar de repetir as coisas antigas. Nem sempre o novo é a melhor opção. E outra coisa, me permitam dizer-lhes aos amados irmãos, não se canse de repetições. Às vezes até somos nós quem precisamos ouvir de novo para começar a praticar. Deus fala uma vez, a gente desobedece, fala outra, a gente desobedece, e aí Deus vai repetindo, até que a gente se convença que Deus sempre tem razão. Aleluia! Ele sempre tem razão. E Paulo, com alegria, amados pastores que carregam este peso do ensino, da repetição, não se aborreçam, continuemos a repetir, a manter, contra estes judaizantes, a quem Paulo agrava ainda mais o tom da sua escrita. E aqui pouco lembra esta alegria tão reverberante em Filipenses, quando ele diz, guardai-vos dos cães. Pesado, não é, meus irmãos? Guardai-vos dos maus obreiros, e ainda guardai-vos da circuncisão. Todo mundo sabe que cão, entre os judeus, é um animal considerado imundo. Havia uma determinação, inclusive, em Deuteronômio 23, de que não se podia sequer dizimar o salário dos cães e dos ladrões. Não se podia, sequer o dízimo deles poderia ser trazido. Cão na Bíblia é símbolo de desprezo.
No livro de Lucas, quando se narra a história de Lázaro e o rico, se diz que os cães vinham lamber as suas feridas, para dar a ideia de que cão é algo que se despreza. A mulher convenceu a Jesus quando ele disse: não é lícito pegar o pão dos filhos, isso é, a revelação aos judeus, e revelá-la e dá-la aos cachorrinhos, aos cães, uma representação dos gentios, os não-judeus. E ela rompeu esta barreira étnica e disse: olha, mas também os cães se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Um cão morto, dizia Provérbios, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto, porque cão é símbolo daquilo que não presta. Desprezível, refere-se àquilo que não tem valor. Mateus capítulo 7, versículo 6, a Bíblia vai dizer: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que as pisem e voltando-se vos despedacem. Não, as nossas coisas, as revelações da graça, não são para aqueles que as desprezam. Não vamos dar aos cães as coisas santas, nem aos porcos aquilo que Deus tem nos dado como pérolas, e eles vão desprezar. Há um momento, irmãos, em que o evangelho deixará de ser pregado. Os cães, e vamos lembrar que nesta época cão não era um bicho domesticado, não estava dentro de casa. Portanto, Paulo diz: não guardai-vos, isto é, evitem os cães, aqueles que, no sentido, se alimentam daquilo que não é dele. Cão é símbolo de ladroagem. Estes tipos de ensinadores, judaizantes, legalistas, vivem da fé, roubam da fé, da boa fé do povo. Entram ao evangelho com práticas já não mais aceitas na graça, judaizantes. Quem disse para você que o fato de se fazer um trabalho com 318, com 300 de Gideão, acender uma lamparina na igreja vai funcionar? Isto é cerimônia, isto é rito. O que devemos entender do Velho Testamento são os princípios morais, mas os cães estão por aí, levando todo tipo de ensino misturado para atrair as massas. Mas eu vou levantar a minha mão direita aqui e dizer que o sangue de Jesus ainda tem poder, e vai continuar tendo poder para nos guardar destes cães, esses que desprezam as boas pérolas das revelações da graça de Deus e querem viver pelos seus próprios méritos. Paulo ainda diz: maus obreiros, maus trabalhadores, maus operários, diferentemente de Timóteo, de Epafrodito, que são apresentados no capítulo anterior. Estes aqui são maus obreiros, aqueles que tentam misturar a fé, a crença na salvação exclusivamente pela fé, fazer prosélitos, converter alguém para o cristianismo, mas passando pelo judaísmo, pela lei. Tem que se circuncidar, tem que ir ao templo. Não, Jesus já disse que os verdadeiros adoradores adorariam não só no monte, não só em Jerusalém, mas adorariam em espírito e em verdade. Ei, judaizante, deixa eu lhe dizer uma coisa: o véu se rasgou, a porta está aberta, temos ousadia para entrar no santuário. Vale um glória a Deus, não vale, meus irmãos? Estes cães, maus obreiros, maus intencionados, querem nos levar de volta ao jugo da lei. A lei foi apenas um aio, um pedagogo, um professor para nos levar ao conhecimento pleno de Cristo. Este é o papel da lei. Mas hoje já desfrutamos
da revelação, os que estavam em sombra de morte, a luz raiou pelo Evangelho de Jesus. Não sigamos, meus irmãos, estas práticas que querem nos prender a este jugo da lei. Gálatas capítulo 5, versículo 1. A minha Bíblia vai dizer: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu vou dizer vou ler de novo para você dar um glória a Deus. Isto aqui vale um glória a Deus, pastor Evaristo. Estais firmes, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Permaneça nesta liberdade e não torne a curvar-se, a meter-se outra vez debaixo de jugo de servidão. Crente da Assembleia de Deus de Parnamirim e do mundo todo, nós já fomos libertados por Cristo Jesus. Ei, a cédula foi rasgada. Não venha com legalismo. Não venha com rejudaísmo. Estamos livres para entrar e ver a face de Deus. Cães, maus obreiros. E utilizando uma palavra duríssima no contexto da igreja iniciante, da igreja primitiva, ele diz: guardai-vos da circuncisão. Mas circuncisão é tudo que representa o que há de mais nobre no entendimento da lei dos judeus. A circuncisão era um pacto, uma aliança entre Deus e Abraão, que perpassou as gerações até chegar aos tempos de Cristo. Gênesis capítulo 17 vai nos mostrar que a circuncisão era um rito cirúrgico estabelecido por Deus, que marcava a aliança entre ele, Deus, e a sua geração, o seu povo escolhido. O tempo passou, circuncisão passou a significar toda a lei. Toda a lei. Eu me lembro que quando Davi foi enfrentar ao gigante Golias, ele disse assim: quem é este incircunciso? Isto é, este não judeu. Porque o que vale é ter nascido em Israel, é ter a marca da circuncisão. Circuncisão significa cortar em volta, circuncisão. Era tirar o excesso do prepúcio, era jogar fora aquilo que não mais servia ou que estava sobrando. E eles se regozijavam nisso, na força da legalidade do judaísmo, na circuncisão. Mas o mesmo Paulo vai dizer, acompanhe-me, Filipenses capítulo 3, no versículo seguinte, versículo 3, que a verdadeira circuncisão somos nós. A verdadeira circuncisão não é a cirurgia, não é guiar-se pela lei. A verdadeira circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A sabedoria da carne é maligna, a força da carne é podre. O poder da carne é mau, mas a circuncisão do coração, esta é válida diante do Senhor, o nosso Deus. Ei, corte os excessos, corte em volta. Meus amados irmãos, eu sei que é duro o que vou dizer agora, mas nós estamos precisando cortar um bocado de coisa. Precisamos. Estamos vivendo uma época em que a circuncisão do coração, pastor Otávio, nunca foi tão necessária na vida da igreja brasileira. E me permitam ser mais caseiro da Assembleia de Deus do Parnamirim. Precisamos cortar as vaidades. Precisamos cortar ainda o egocentrismo, o gosto pela posição, o exibicionismo, a cátedra. Paulo iria dizer que a lei mata, o Espírito é quem vivifica.
Não deixe que a vaidade invada seu coração. Corte isso. A porta é estreita, não tem lugar para excesso. Ficou difícil dizer glória a Deus agora, não foi? Circuncisão do coração. Mas isto é a Bíblia, meus irmãos. Os judaizantes, os mestres legalistas, valorizavam o ritual, a aparência, a cerimônia. Os fariseus batiam no peito: graças te dou, Senhor, porque não nasci mulher, não nasci publicano. Isto é vaidade. Deus não está preocupado com cerimônia, com casca, com aparência. Não, Deus não quer o Eliabe, o Aminadab, o Samar, o forte, o bonito. Ele está procurando um Davi simples, que esteja atrás do roçado, cuidando das ovelhas do Senhor. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho e da prática do Evangelho. Circuncisão. Pastor, o senhor está exagerando. Estou não, crente, estou não. Não estou exagerando mesmo. A Bíblia vai nos mostrar a verdadeira circuncisão, como circuncisão do coração. Filipenses 3, já disse, é a circuncisão interna, interior. Mas por gentileza, eu vou encerrar com esta parte. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A partir do verso 10. Para entendermos um pouquinho mais profundamente. O mesmo autor, Paulo, vai dizer, Colossenses 2:10. Estais perfeito nele. Nele quem? Em Cristo. O 9 explica, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nesta plenitude, nele estáis perfeitos. Perfeito aqui é amadurecido, adequado. Não é sem imperfeição. Estáis prontos para o seu propósito. Perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Jesus, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a mutilação cirúrgica, não é isso. Ele está falando a circuncisão de Cristo. Verso 12, sepultados com ele, com Cristo, no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E o 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, Jesus, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. A verdadeira circuncisão é o perdão de Cristo Jesus, garantido no Calvário. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Mantenhamos a nossa fé rígida, firme, fincada no fato de que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E nenhum mérito, nenhum medalhão, nenhum valor humano tem qualquer dimensão para alcançar esta salvação. Mas na frente Paulo vai dizer, eu reputei tudo isso por perda. E no versículo 8 ele diz que considera tudo isso como esterco. Esterco. Ele dizia, eu sou hebreu de hebreus. Segundo a lei fui irrepreensível, isto é, sem mácula, sem defeito. Mas tudo isto eu reputei por perda, por esterco, para alcançar a graça de Jesus na minha vida. Confie mais no Senhor. E não vamos, irmãos, de modo algum correr ou receber, aceitar
estas práticas rejudaizantes dos nossos tempos. Permanecemos naquilo que aprendemos, repetidamente permaneçamos naquilo que aprendemos de acordo com a revelação da palavra de Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.